Olá, o documento Jovem Pan de hoje vai mostrar as recentes fugas e princípios de rebeliões nas penitenciárias aqui do estado de São Paulo. E também como está a situação dos presídios no território nacional. Cadeias superlotadas, falta de profissionais para cuidar dos detentos e clima de instabilidade são alguns dos problemas que agravam o sistema penitenciário no Brasil. Colchões queimados, fumaça preta encobrindo o céu e uma escrita no meio do pavilhão afirmando pressão do PCC. O recado dos integrantes da maior facção criminosa do país no princípio de rebelião na penitenciária 1 de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo no último fim de semana, já deixa claro que o sistema prisional paulista pode sofrer com conflitos e motins coordenados pelos presos. A dificuldade hoje é porque a gente está tratando de uma organização criminosa transnacional, que já é uma máfia, né? Que atua não só no estado de São Paulo, no Brasil todo, na América do Sul e na Europa. Então hoje, se a gente não conseguir atuar de maneira integrada com outros estados, com o governo federal e talvez até com países aqui da América do Sul, a gente não vai conseguir um resultado satisfatório. Agentes do Grupo de Intervenções Rápidas, o GIR, foram chamados para conter os detentos da unidade. Mas, durante as ações, 3 presos acabaram ficando feridos e tiveram de ser encaminhados para hospitais da região. Outros 4 acabaram inalando bastante fumaça e foram encaminhados para a enfermaria da penitenciária. Quando tudo aconteceu, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que as visitas foram suspensas no domingo e que a motivação do motim ainda está sendo investigada. A SAP informou ainda que uma apuração disciplinar foi aberta e todos os responsáveis irão responder criminalmente. A Polícia Penal ela está em estado de falência. São policiais que muitas vezes trabalham numa cadeia com 1.200, 1.300 presos, 5 policiais, 4 policiais, notícias que eu venho recebendo. Então só não explode de vez por causa desses poucos policiais penais, porque o crime não quer. Mas aí a gente também volta no problema da legislação. Eu sou muito favorável. Se você queimar o colchão, você vai dormir no chão. Você está fazendo greve de fome, a tua comida está aqui. Se você não quiser comer, morra de fome. Destruiu a cadeia, vai trabalhar para pagar e arrumar. Porque senão fica muito fácil, né? A gente fica sustentando criminosos que destrói cadeia, destrói colchão e eles têm 4 a 5 refeições por dia. Muitas crianças das nossas periferias, pelo Brasil afora, comem uma vez por dia. Ou então vai para a escola para comer. Os danos causados na AP1 de Franco da Rocha também provocaram consequências em outras penitenciárias. Isso porque a alimentação a outros presídios paulistas é fornecida pela unidade onde foi o motim. Além de informações de presos rebelados, também há registros de detentos que escaparam da prisão recentemente. Essas fugas não são novidade do sistema prisional brasileiro. Elas sempre ocorreram e em alguns momentos nós podemos ter uma intensificação desse fenômeno em razão de focos isolados em determinados presídios de alguma crise. Mas é óbvio que o sistema prisional brasileiro como um todo é um sistema, de certo modo, falido. Nós temos já condenações do Brasil em cortes internacionais relacionadas ao sistema prisional brasileiro, às condições das nossas cadeias, e atualmente temos mais de 850 mil presos dentro dos nossos estabelecimentos prisionais. E, nesse sentido, é importante destacar que ali tem tensão entre os detentos, tem briga de facções, e isso tudo pode ser considerado como uma bomba, né? E que em algum momento essa bomba explode em um ou outro presídio. Nesta semana, Crisóstomo da Silva Alves, de 39 anos, escapou da penitenciária da cidade de Álvaro de Carvalho, na região de Marília, em São Paulo. Depois da fuga, foi até a casa do diretor do presídio e levou de lá uma arma, além de dinheiro e joias.
Em seguida, foi até uma fazenda onde também praticou outro crime e revirou toda a casa, conforme relata a moradora em um vídeo feito logo depois que o preso esteve por lá. Abriu a tampa de comida. Foi procurar dinheiro aqui. Mas ele levou a maleta. Já tava no guarda-roupa. Pegou a carteira do meu pai que estava aqui com dinheiro. Aquele que foge perde ali o direito àquela progressão de regime em que ele estava e retorna para regimes mais gravosos. Cada caso precisa ser analisado. Certamente aquele que, ao sair, além de fugir, já pratica uma infração contra a lei de infração de execução penal, ele também, realizando outros crimes, deverá ser punido por esses outros crimes que se pratica. Portanto, nós temos sim uma possibilidade de aplicação de penas mais severas nesse contexto, e o sistema de execução penal, do ponto de vista técnico-jurídico, precisa acompanhar essa necessidade de nós termos um endurecimento na aplicação das penas para que a sociedade seja colocada em primeiro lugar quando há essa certa dúvida em relação a direitos individuais do preso e direitos da população à segurança pública. Os policiais conseguiram encontrar Crisóstomo, teve troca de tiros, mas ele conseguiu escapar. Os efeitos na segurança existem sim. Nós temos servidores, no caso, os policiais penais já trabalhando no limite de suas atribuições, das condições de trabalho, mal remunerados, sem um plano de carreira que proporcione a eles visualizarem uma perspectiva de melhoria, e as próprias condições e escalas de trabalho. Isso no aspecto humano daqueles que tratam dos presídios, ou seja, daqueles que fazem a proteção dos presídios, que são os policiais penais. Mas, de outro lado, nós temos também as más condições materiais dos presídios. Os presídios, eles têm condições insalubres para a vivência humana. É óbvio que o mínimo necessário tem que ser entregue para que essas pessoas fiquem encarceradas, mas nem esse mínimo está sendo proporcionado. Então, é um ambiente de alta tensão e que isso repercute na própria segurança dos policiais penais e também na possibilidade dessas fugas ocorrerem diante desse cenário caótico visualizado em diversos presídios no Brasil. Centro de Progressão Penitenciária Doutora Marina Marigo Cardoso de Oliveira, região oeste de São Paulo. Foi desse lugar que 7 presos do regime semiaberto conseguiram escapar. Informações de fontes extraoficiais são de que 2 detentos conseguiram fugir durante o banho de sol, cercando os policiais penais e os rendendo. O restante dos detentos fugiu depois de cerrar as grades da prisão. A Secretaria de Administração Penitenciária afirma que a fuga dos presos pode ter sido facilitada por falhas nos procedimentos internos. Os funcionários do Centro de Progressão Penitenciária, que estavam a serviço do Estado, estão sendo investigados por possíveis erros operacionais. A resposta da SAP sobre o caso assegura que todas as medidas disciplinares e criminais necessárias serão tomadas no término das investigações. Mas os problemas não estão relacionados apenas ao Centro de Progressão Penitenciária, onde teve a fuga aqui na capital paulista. Outras unidades do estado de São Paulo também têm dificuldades relacionadas à superlotação e até mesmo desrespeito às normas mínimas de segurança. Tem um racha do PCC que a gente está avaliando também o quão pode afetar. Teve aquelas 2 mortes lá na penitenciária de Venceslau. A própria denúncia do Rony Lessa também, que apareceu. Essa semana agora, semana passada, tivemos em Havaiandava um diretor que foi feito de refém por 5 presos para problema disciplinar, enquanto ele estava soltando banho de sol, né, que lá ainda não tem um sistema automatizado. Tacaram água quente num servidor na P2 de Mirandópolis, tacaram uma marmita no rosto de um policial penal
na Vinha 1. Então, assim, nós estamos vendo uma crescente. E a nossa secretaria apenas se manifestar com nota, na verdade nós queremos atitude. A nota, infelizmente, não está indo cuidar desse policial penal que teve o rosto queimado, o outro que teve uma marmita no rosto. Agora mesmo a fuga do CPP de Butantã. A população carcerária, 1.400 presos, foram em cima de 4 servidores, cercaram eles para eles não impedirem os dois de fugirem. No CPP da região oeste de São Paulo, onde foi registrada a fuga dos presos, o projeto da unidade é para abrigar 1.412 internos em regime semiaberto, mas no relatório da SAP, o local estava com mais de 1.600 detentos. Só depois da fuga que transferências foram realizadas, mas é inegável que superlotação pode contribuir para eventuais falhas de segurança e desafios operacionais enfrentados pela administração da penitenciária. Informações levantadas junto às nossas fontes mostram que um dos maiores déficits está no Centro de Detenção Provisória 2, na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Por lá, apenas 5 policiais penais atuam por turno, principalmente em dias de visita, onde o fluxo é enorme na unidade. E essa falta de profissionais no estado de São Paulo para evitar as fugas e monitorar os presos revela números ainda mais assustadores. O sindicato, há tempo, desde essa nova gestão, ele tem alertado o governo atual e sua gestão sobre o principal problema nosso hoje, déficit funcional. E aí sim, nós temos um crime organizado, nós temos unidades prisionais que nós estamos agora com um déficit que, até por questão de segurança, a gente não pode falar muito, mas ele está baixando a casa aí dos 50%. Se fôssemos colocar o que diz a resolução do CNPCP, Conselho Nacional de Criminais e Penitenciárias, teria que ter 40 mil policiais penais em São Paulo. Nós estamos operando hoje com apenas 18 mil na parte interna. E os efeitos da falta de funcionários são refletidos em números de presos que conseguem fugir, não só no estado que abriga a maior população carcerária, como também em todo o país. Ao longo do ano passado, no Brasil, foram registradas mais de 300 fugas, o que representa praticamente uma por dia, conforme mostram os dados apurados junto aos governos de 18 estados do território nacional. Em São Paulo, durante os 12 meses de 2023, 14 detentos que estavam em unidades de regime semiaberto conseguiram escapar. Mas foi Santa Catarina que teve a maior quantidade de foragidos, com 56 presos que deram um jeito de fugir das grades. Na sequência, vem o estado do Pará, com 52 fugitivos. Paraná está na terceira colocação na quantidade de detentos que fugiram, com 42 registros. Espírito Santo teve 34 fugas. No Acre, foram 28 episódios, junto com Minas Gerais, que teve o mesmo número. Em Goiás, foram 27, Rio Grande do Sul, 21 fugas, Maranhão, 19, Distrito Federal, 5. No Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, foram 3 fugas. Em Sergipe, um preso fugiu. O levantamento mostra que em Alagoas, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins, não foram registrados casos de detentos que fugiram no ano passado. Nem mesmo as penitenciárias federais, com alta tecnologia, têm sido capazes de evitar as evasões de presos. Numa fuga cinematográfica neste ano, 2 detentos de alta periculosidade conseguiram escapar do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça deixaram a unidade no dia 14 de fevereiro e só foram recapturados 51 dias depois. Eles utilizaram a luminária da cela para acessar a parte externa da unidade. O cerco se fechou em 4 de abril, quando a PRF e a PF os detiveram na BR-222 em Marabá, no Pará, frustrando os planos dos fugitivos em uma fuga para a Bolívia. Após a recaptura, a penitenciária iniciou um processo administrativo contra os detentos por graves infrações disciplinares, incluindo desobediência, ameaças físicas e verbais aos agentes. A Corregedoria Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública abriram procedimentos administrativos disciplinares contra 10 servidores pela fuga dos 2 presos da Penitenciária Federal.
Outros 17 precisaram assinar um termo de ajustamento de conduta. Essa foi a primeira fuga registrada na história do Sistema Penitenciário Federal, que inclui ainda penitenciárias em Brasília, Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, na capital sul-mato-grossense, e Porto Velho, em Rondônia. Davidson Nascimento e Rogério Mendonça, que fugiram de Mossoró, fazem parte do Comando Vermelho, mas na unidade de Brasília está o principal líder do PCC, o Marco Williams Herbas Camacho, conhecido como Marcola. A transferência do líder da maior facção criminosa do Brasil, de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, para a capital do país, foi feita com base no pedido do promotor Lincoln Gaquia em 2019. Há mais de 16 anos, o representante do GAECO de São Paulo dedica o trabalho no Ministério Público ao combate das ações da quadrilha que opera internacionalmente. O que a gente precisa fazer, como eu já mencionei anteriormente, é tentar agir de maneira integrada, né? Hoje, por exemplo, atingir as finanças do PCC, tentar de maneira com inteligência atingir, por exemplo, e provocar uma asfixia financeira na organização. Mas isso, como eu disse, só será possível se a gente tiver o apoio do governo federal, da Polícia Federal, agir em concurso com as polícias civil e militar do Estado, né? E também contar, inclusive, com apoio internacional. O PCC realmente hoje ele se estrutura em vários setores, né? Como se fosse uma grande empresa criminosa. E de fato, né, ele não se dedica apenas ao tráfico internacional. Mas por vezes, né, por exemplo, eu vou citar aqui roubos a empresas de valores ou a bancos, esses o que a gente denomina de domínio de cidades ou alguns de novo cangaço, roubos a carros fortes. Esses grandes roubos, né, eles retroalimentam o tráfico internacional, né? Então são outros crimes. E fora do estado de São Paulo, o PCC também está no garimpo ilegal, ele está em outros ramos de atividade, não é? A gente já detectou em fintechs, por exemplo, a gente já detectou em FIPs, né, em fundos de investimento privado, ou seja, nessas empresas hoje de apostas também, em algumas estão sendo utilizadas pelo PCC para lavagem de dinheiro. Então é uma estruturação realmente muito grande, o que dificulta o combate. Além de ameaçar de morte o promotor por ter promovido a transferência, Marcola tem vivido momentos de desobediências na prisão de segurança máxima. E essas atitudes de enfrentamento aos servidores públicos têm se repetido em várias prisões do país. Em algumas situações, os profissionais que atuam nas penitenciárias são humilhados. Dias atrás, em Presidente Prudente, no Oeste Paulista, um preso arremessou nos rostos de 2 agentes fezes e urina, conforme mostra o registro encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária no relato dos servidores atacados. Mesmo com pedidos dos funcionários da penitenciária para que o preso parasse, o detento, Marco Polo Leonardo de Souza, continuou arremessando os dejetos. Em uma nota da SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, foi informado que o detento Marco Polo Leonardo de Souza surpreendeu os agentes penitenciários ao arremessar repetidamente pedaços de espumas encharcado com fezes, urina e possivelmente sangue contaminado, acertando a face e olhos dos agentes. O autor do crime ainda persistiu na ação e desejando, nas palavras dele, com que os agentes fossem mais rápido para o inferno. Além de situações assim, a sobrecarga de serviço dos policiais penais, justamente pela falta de novas contratações, só desestimula o trabalho daqueles que dedicam o serviço a controlar os ânimos nas penitenciárias de São Paulo. Nós estamos trabalhando por 10, já tem um estresse da profissão que é natural. Você vai segurando. E agora, o dia a dia sendo penoso e agora acontecendo eventos, nós já temos aí um déficit funcional, aliado também com servidores que estão licenciados. Então, cada dia mais, o pessoal também afeta a saúde, sai. A palavra que nós estamos pedindo hoje, na verdade, é socorro, né? Eu estou agora, é socorro porque está ficando insustentável a situação do Tribunal de São Paulo. E atualmente, o racha entre as principais lideranças do PCC tem gerado um clima ainda maior de instabilidade em diferentes penitenciárias.
Marcola teve a morte decretada, segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo. Os presos Roberto Soriano, o Tiriça, Abel Pacheco de Andrade, o Vida Louca, e Wanderson Newton de Paula Lima, o Andinho, chamaram Marcola de delator, mas o líder da facção ainda tem conseguido se manter com apoio de outras cúpulas. Não é uma atividade fim, né, da organização criminosa, o que não exclui, né, pela dificuldade dessas ações, que integrantes, né, que estejam em liberdade, quadrilhas que sejam ligadas ao PCC estejam ligadas a esse tipo de crime, né? Porque a gente, quando fala em roubos a mansões ou a empresas de valores, são ações criminosas que dependem de armamento pesado, dependem de organização. Por vezes o PCC inclusive empresta ou aluga armamento para isso. Não quero dizer que o PCC está por trás desses roubos, mas certamente em alguns casos nós vamos ter integrantes da facção agindo sim nesse tipo de ação. No mês passado, imagens do circuito interno de câmeras de monitoramento da penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira, a P2 de Presidente Venceslau, mostram um momento em que 2 presos acusados de integrar um plano para matar o ex-ministro da Justiça e atual senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, e outros agentes de segurança pública do Brasil foram assassinados. O primeiro a ser morto foi Reginaldo Oliveira de Souza, conhecido como Rê. Ele foi atacado dentro de um banheiro da penitenciária. As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que Rê entra no banheiro, seguido de outros presos, e não sai mais do local. Do lado de fora, é possível observar que presos fazem uma oração ajoelhados enquanto acontece o assassinato dentro do banheiro. As cenas ainda mostram um dos acusados lavando as mãos sujas de sangue depois do crime. Na sequência, os acusados chamam Janeferson Aparecido Mariano Gomes, o Nefo, para ir até o banheiro, mas ele sai correndo para o pátio do pavilhão, onde os detentos permanecem durante o banho de sol. 3 presos o perseguem e o atacam com chutes e facadas, até a morte. A determinação da morte de Rê e Nefo teria partido do alto escalão do PCC porque ambos teriam falado demais durante os depoimentos à polícia quanto ao plano de assassinar Sérgio Moro e outras autoridades. Inclusive, policiais penais que atuam há anos no sistema prisional relatam que a chamada segunda sem lei pode ser retomada nas penitenciárias. O termo vem porque as cobranças, acertos e julgamentos dos detentos que aconteciam no final de semana eram feitas as execuções sempre às segundas-feiras, um dia temido nas penitenciárias. E com o recente caso das mortes na P2 de Venceslau, outras podem acontecer com este racha na facção. Com todos estes problemas para controlar as ações dos criminosos presos, alguns especialistas afirmam que o recurso é a terceirização dos presídios. Espalhadas pelo território nacional, existem 1.458 unidades prisionais com mais de 644 mil detentos. Algumas não estão sendo mais administradas inteiramente pelos estados. Segundo o Ministério da Justiça, a Bahia tem 11 presídios por meio de parceria público-privada, representando 50% dos detentos sob custódia terceirizada. Amazonas conta com 9, revelando um percentual de 75%. Em Minas Gerais, são 5. Mas o sindicato que representa os agentes penitenciários de São Paulo garante que a terceirização dos presídios pode piorar ainda mais a situação das fugas e todo o sistema prisional do país. A terceirização, nós temos que pensar hoje que ela seria um network do crime organizado. As pessoas, inclusive os Estados Unidos, que foi um grande exemplo de privatização, ele está reestatizando as unidades prisionais, porque não deu certo. Inclusive com venda de sentenças. Tanto é que os Estados Unidos é a maior população carcerária do mundo. Por quê? A filosofia de uma empresa, de uma cadeia privatizada é quanto mais preso, maior lucro. O sistema público funciona. Inclusive é mais barato. Aqui, quando foi discutir com o ex-governador João Dória, a privatização, o preso iria custar para o Estado R$ 4.500. Hoje ele está custando em torno de R$ 1.500. Então, qual que é a lógica? As pessoas têm que tratar o sistema prisional como segurança pública. Ela não é empresa. Todas as obras terceirizadas, o que está dando? Olha a situação do metrô. O metrô terceirizado é o metrô que mais dá problema, a linha que mais dá problema.
o público não funciona. Agora sim, estamos tratando de segurança pública. É a segurança do Estado que está em jogo. Quando esse debate vem à tona, quando começa a ocorrer as fugas, as pessoas colocam a culpa mais de quem trabalha do que de quem está fazendo a gestão. Por outro lado, especialistas criticam a forma como os estados têm lidado com a gestão das penitenciárias. É uma pena bem dura. Mas nesse país, do jeito que é o nosso Brasil, ele cumpriu 1/6 da pena. Se pega 12 anos e 9 meses, ele vai cumprir 2 anos e 2 meses. E está solto. Ele recebe a progressão do regime de pena, vai para o regime semiaberto, que é a mesma coisa que a liberdade. Se ele não receber o regime semiaberto, por uma questão de indisciplina dele dentro do sistema penitenciário, com a metade da pena ele recebe livramento condicional. Quer dizer, o nosso país é um país que aplaude a impunidade. Daí essa criminalidade do jeito que a gente está vendo. A polícia enxuga gelo hoje, né? Mas aumentou muito esses índices, porque lamentavelmente nós não temos um patrulhamento à altura do estado de São Paulo e não temos investigação à altura do estado de São Paulo. Na última semana, em Ribeirão Preto, um indivíduo foi sequestrado, sequestro relâmpago, ficaram passando Pix, e ele falou, a própria vítima falou, que ficou 3 horas em poder dos assaltantes, dos criminosos, e ele não viu nenhuma viatura da polícia. Isso é preocupante. Por quê? Porque o bandido sabe aonde que tem mais patrulhamento, aonde não tem. Ele sabe até o horário que as polícias trocam de turno. Eles veem que a impunidade está imperando no Brasil. Eles não ficam presos. De cada 10 presos, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito na chamada reincidência. Então eles falam assim, se a gente não vai preso, por que eu vou trabalhar? Eu vou roubar. E o roubo à residência é um crime terrível, a gente costuma chamar no meio policial de gomeiro. É um crime terrível, porque você subjuga a família inteira. Há casos de pessoas, de mulheres que foram estupradas, o pai que ficou vendo a filha ser estuprada, a mulher sendo estuprada na mão desses bandidos. E aí a gente vai para a parte legislativa, a legislação é muito complacente e o judiciário, por vezes abre a porta das cadeias. Muros altos, cercas elétricas, concertinas, sensores de movimento com alarmes, fechadores inteligentes, gaiolas para a entrada de veículos com supervisão de seguranças são algumas das medidas que têm sido adotadas onde estão as regiões mais nobres das capitais no país. Só que mesmo com tantos procedimentos e tecnologias, os bandidos têm se especializado em busca de invadir as mansões e aterrorizar pessoas para roubar dinheiro, joias, relógios, equipamentos eletrônicos, roupas e bolsas de grife, além de forçar os moradores a fazer transferências bancárias sempre sob a mira de uma arma e constantes ameaças. Na maioria das vezes eles se juntam lá, 3, 4, 5 bandidos para cometer esse tipo de roubo, muitas vezes alimentado de informações de pessoas que estão ali próximo, ou então eles vão no oportunismo, como por exemplo, a pessoa está entrando numa garagem de casa, ali é o momento que eles entram. Mas aumentou muito esses índices, porque lamentavelmente nós não temos um patrulhamento à altura do estado de São Paulo e não temos investigação à altura do estado de São Paulo. Na última semana, em Ribeirão Preto, um indivíduo foi sequestrado, sequestro relâmpago, ficaram passando Pix, e ele falou, a própria vítima falou, que ficou 3 horas em poder dos assaltantes, dos criminosos, e ele não viu nenhuma viatura da polícia. Isso é preocupante. Por quê? Porque o bandido sabe aonde que tem mais patrulhamento, aonde não tem. Ele sabe até o horário que as polícias trocam de turno. Nós fomos forçados, estava todo mundo ameaçado de morte aqui. A gente foi amarrado com enforca-gatos, eu não sei se dá pra ver, minha mão ainda tá marcada até hoje. Agrediram a mim, agrediram minha mãe de 82 anos, né? Eles tinham também aquele adesivo que a gente coloca na pele para dar eletrochoque, para diminuir a dor. Eles ameaçaram colocar na gente. Levaram bebidas, até a carne, até as coisas do freezer levaram. Roupas,
tênis, tudo. Tudo que eles consideraram de valor dentro da casa levaram. E quem vive nessas áreas de mansões e condomínios de alto padrão teve que mudar as atitudes, como, por exemplo, um simples caminhar pela rua. Dificilmente uma caminhada ocorre no período noturno e quando isso acontece é sempre sob olhares atentos para perceber se não há nenhum bandido em volta. Com o objetivo de abordar a vítima na rua, fazer com que ela entre no imóvel para cometer o assalto. Às vezes o entrar e sair do carro é complicado, então ficar sempre atento com o motoqueiro, com o pedestre andando, né? Então a gente corre alguns riscos aí por não ter o carro blindado e estar em horários assim, ou no começo do dia ou no final do dia, a gente corre alguns riscos sim. Então tem que tomar muito cuidado aqui na região da Vila Mariana e Paraíso, né? Onde a gente mora aqui, então é um problema sério que não sei se tem solução devido a esses motoqueiros e pedestres que andam na rua, né? Sem saber quem é uma pessoa, quem é outra. Então a gente fica na mão dos outros aí, né? Se não tomar um certo cuidado, a gente fica refém de alguma atitude aí ruim no meio do caminho, né? Pelas ruas da maior cidade do país, as regiões com casas e apartamentos de alto padrão, facilmente encontramos personagens com medo. Na parte de dia aqui é um bairro tranquilo, mas mais pra noite eu costumo ficar mais confortável durante a rua em bairros mais movimentados do que esse tipo de bairro de mansões, sabe? Porque aqui ou em outros bairros em São Paulo, a maioria das mansões estão bem vazias, até invadidas, e acaba sendo até menos seguro do que você estar em um ambiente mais movimentado, sabe? Em São Paulo o receio sempre existe, né? Eu saio, por exemplo, para fazer uma caminhada sem celular. Infelizmente a gente tem essa sensação de segurança permanentemente, né? A região aqui é relativamente segura. Já aconteceram alguns episódios aí de grupos de motoqueiro que vieram com frequência causando alguns assaltos e tal, alguns mal-estares aí. Mas é isso, né? Infelizmente é o que a gente vive, né? Quando a gente tem um evento que ele vem de uma característica que pode ali ameaçar a vida ou o bem-estar da pessoa, automaticamente o cérebro dele entra ali num processo químico, né, liberando várias emoções, sentimentos e também ali a questão do cortisol, né, e é o que a gente chama de movimento de fuga, luta ou paralisação. Então não é só uma questão psicológica, é uma questão física. Tanto que quando a gente tem um susto, a gente sente o nosso corpo mudar, né? O corpo, normalmente as pessoas relatam frio na barriga ou as pernas começam a tremer, porque há uma mudança química. E a partir do momento que você tem uma mudança química no seu cérebro, isso vai ficar registrado. E tudo que for associativo com aquele evento pode, de novo, né, disparar essa movimentação. Então, normalmente, as vítimas que passam por assalto, por invasão ou por algum tipo de agressão, elas vão associar coisas semelhantes a isso. E ela pode desenvolver, sim, uma questão de síndrome do pânico, ou uma questão de ansiedade, ou até mesmo estresse pós-trauma. São questões diferentes, mas elas podem ser desenvolvidas a partir desse evento. A ostentação nas redes sociais para os bandidos funciona como um cardápio de possíveis vítimas. Viagens de luxo, roupas de grife, rotinas exibicionistas. Informação. O criminoso ele precisa da informação. Então, onde que ele consegue a informação? Com os próprios moradores, sejam pelas mídias sociais, seja pela observação da rotina de entrada e de saída dos moradores, que descem com seus cãezinhos, com seus animaizinhos de estimação, ou seja, existe uma observação. A maior parte das informações é fornecida pelo próprio morador, que exibe, que tem uma bolsa, que tem um relógio, porque o criminoso não quer a vítima, ele quer o que a vítima pode oferecer. Então, a primeira orientação é que nós façamos uma diminuição daquilo que nós expomos nas mídias sociais, que serve para qualquer coisa, menos para o nosso benefício. Essas fotos mostram só uma parte dos bens recuperados pela Polícia Federal em São Paulo em uma operação que prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em roubar mansões e condomínios de luxo. Bolsas, cintas, bonés de marca, perfumes importados, joias, relógios, roupas e calçados foram alguns dos objetos de luxo
que foram levados pelos bandidos e recuperados pela polícia. Os bandidos ficavam em São Paulo, mas agiam em municípios dos estados do Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Alagoas. Pelo que foi apurado pela equipe de investigadores desta DIG-DEIG de Araçatuba, verificou-se aí que os integrantes da organização criminosa, eles são sediados na capital paulista, né? Inclusive o líder deles enraizado ali no centro da capital paulista, bem no centro da capital paulista. Por que que eles escolhiam suas vítimas mais longe possível da capital? Porque a maioria dos integrantes da célula executiva eram pessoas dadas ao cometimento de crimes patrimoniais já experimentados. Quer dizer, os policiais da capital, do DEIC, do Departamento DEIC de São Paulo, das delegacias de área, já os conhecia por crimes patrimoniais de furto ou roubos à residência e apartamentos de alto padrão. Por isso, eles escolhiam cidades mais longínquas e sempre se pautando por renda das vítimas, que eles realizavam uma triagem através de um sistema de banco de dados. Esse sistema de banco de dados, muito provavelmente, eles adquiriram no mercado negro, ainda está sendo apurado, e eles faziam uma triagem, colocariam ali um parâmetro de busca dentro desse sistema de banco de dados, utilizavam as maiores faixas de renda para realizar ligações em massa para sistemas de telecomunicação fixa, por exemplo. Eles escolhiam a cidade de Araçatuba. Nessa cidade de Araçatuba, as pessoas que ganham acima de 30 mil reais. Esse banco de dados tinha essa possibilidade. O líder dessa quadrilha foi preso, foram 4 indivíduos presos. O líder foi preso na zona leste de São Paulo, mas era o responsável por arquitetar, planejar e executar grandes assaltos a residências de luxo, a condomínios. Realizou vários assaltos, ainda está em processo de solução de vários casos. Então as vítimas desses assaltos estão sendo chamadas para reconhecerem os criminosos que já foram presos e até identificação e qualificação de outros. Mas é importante dizer também que, além da estratégia por parte da Polícia Civil de identificação, qualificação e prisão dos principais responsáveis e o desmantelamento dessa quadrilha apontada como a principal que realizava esses roubos e assaltos, nós conseguimos reduzir cerca de 20% desses assaltos em todo o estado, e na capital paulista mais de 31% de redução. O caso é sigiloso, por isso a polícia não liberou vídeos e deu poucos detalhes do crime. Segundo as investigações, existe uma grande possibilidade da quadrilha ser maior. De acordo com a polícia, depois que os bandidos escolhiam as vítimas, eles faziam um levantamento de dados pessoais delas, salários, quais automóveis possuíam e principalmente a rotina. Depois disso, outro criminoso conseguia os números dos telefones fixos das vítimas. Uma central telefônica clandestina da quadrilha se passava por um serviço de telemarketing e ficava ligando para monitorar quando os moradores estavam em suas residências. As tentativas de invasão eram feitas por jovens que interfonavam nos apartamentos, se passando por familiares dessas vítimas. Aquelas pessoas que têm esse patamar de renda e que possuíam um telefone fixo, eles realizavam ligações em massas para essas propensas vítimas. Depois de realizadas aí 300, 500 ligações para essa cidade, 4 ou 5 delas eram escolhidos como eventuais alvos. Então, eles se deslocavam da capital até a cidade eleita, né? E a célula executiva é quem tinha depois a capacidade de verificar em loco qual daquelas mais facilitadas tinham potencial para ser invadidas. A quadrilha também escolhia as vítimas através de uma lista com vários dados que deveriam ser sigilosos. Porque tem aqueles dados que são públicos, que o próprio cidadão disponibiliza na rede social, que sabe que é uma rede pública, que todos vão ter acesso. Agora, temos os dados sensíveis, né? Aqueles dados pessoais
que a própria empresa responsável pela rede social vai responder criminalmente também. É a LGPD, essa Lei de Proteção de Dados, que saiu tem 2 anos, né? Então, há responsabilidade, inclusive, para a empresa administradora da rede social. Se divulga um dado de ordem de caráter pessoal, como CPF, endereço do cidadão. Agora, hoje, o que a gente vê é o brasileiro relapso na rede social, né? É um brasileiro que sai, vai levar o filho no colégio, publica as fotos dele, chegando no colégio, com um filho pequeno de 2 anos. Ele mesmo está se expondo, ele está entregando a sua vida na boca dos leões. Falta um pouco de educação. Talvez o que eu acho que falte aí é uma política pública voltada a educar o cidadão a poder navegar com segurança nas redes sociais. A cada segundo nós sofremos 250 mil tentativas de algum tipo de crime cibernético. Então é muito vulnerável. O que você tem que fazer? Nada que chegue de fora, nada. Recebi uma mensagem, recebi uma informação que veio, eu não solicitei, eu não clico. Eu simplesmente deleto. E não é só bloqueia, deleta e tira, não dê acesso. Não clique em cima como curiosidade. Sempre que você quiser fazer uma compra, vá você até a URL, digite a empresa que você está buscando. Não tem jeito de fazer fake da empresa real. Quando que você entra no fake? Quando você vê a mensagem, acha que é muito parecido, clica nela. Vai aparecer como se fosse o site original. E você vai deixar de observar alguns detalhes, como o cadeadinho, que hoje pode ser até também disfarçado. O que você tem que fazer? Vá ao encontro e não dê encontro. Dê encontro é quando vem de fora e você aceita. Vá ao encontro, você toma iniciativa. Você toma iniciativa, você se livra de 95% desses eventos, só de tomar iniciativa. O advogado Rodrigo Carpati, especialista em condomínios, conta que esse tipo de golpe é muito comum. Então a pessoa liga e fala, olha, eu sou o prestador de serviço, a fulana de tal ou o fulano de tal, o proprietário pediu para eu entrar. E aquele funcionário acaba liberando a entrada. Então esse ingresso com a entrada liberada através desses ardios, desses artifícios, ou através de informações de telemarketing, corretagem de imóveis, ou a própria correspondência jogada no lixo, tem sido aí relatado no mercado e são exemplos que infelizmente têm ocorrido. O mais importante é destacar que o meliante ele observa antes de ingressar no condomínio, então ele busca uma oportunidade. Então aqueles condomínios que tiverem uma barreira física maior, que tiverem uma barreira eletrônica maior, que tiverem uma portaria, seja ela eletrônica ou presencial treinada, isso afasta os meliantes. Então, o primeiro passo é ter uma guarita, uma portaria dupla, é ter procedimentos. Isso faz com que aqueles meliantes evitem, porque eles observam o condomínio vários dias antes de cometerem aquele furto ou o roubo, e eles buscam a facilidade. À medida que os bandidos se aprimoram, as empresas de segurança também precisam enxergar como funciona o mundo do crime. Monitoramentos, estrutura, tecnologia e planejamento são algumas das estratégias no combate a esse tipo de situação. Agora, nosso objetivo é fazer com que, lógico, os assaltos não ocorram mais, mas acontecendo, que a Polícia Civil atue para identificar, qualificar e prender os criminosos que praticam esse tipo de delito, que é um delito grave, gera consequências para as vítimas, uma vez que em muitos casos as vítimas são mantidas reféns durante os assaltos, enfim. Então o importante trabalho da Polícia Civil para solucionar e elucidar esses casos foi deflagrado aí nessa Operação Logos que aconteceu nesse mês. Se as pessoas que não são famosas são alvo, imagine quem é famoso. Os bens da filha do jogador Neymar, a Mavi, de 9 meses, ficaram na mira de ladrões. 3 homens entraram na casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar, para roubar joias da bebê. O caso foi registrado em Cotia, na Grande São Paulo. A princípio, a informação era de que se tratava de uma tentativa de sequestro. Mas, de acordo com a delegada responsável pelas investigações, não foram encontradas evidências de que os bandidos teriam um plano de levar as vítimas para um cativeiro. Por isso, houve a afirmação de que os bandidos foram até lá para roubar. E nós temos relatos de tanto de funcionários que acabam
fazendo parte de uma quadrilha, e algumas vezes até moradores. Então, é importante que a seleção dos funcionários seja criteriosa, a constante verificação da ficha, do passado desses funcionários, e quanto aos moradores, fica uma situação mais complexa. A gente tem isso que também é potencializado por locações que o condomínio acaba não sabendo quem está lá no condomínio. Então, é muito importante também o preenchimento de fichas, a verificação se aquele proprietário é o proprietário da unidade. A administração tem essa função, o cadastro, e internamente trabalhar com câmeras, que isso vai inibir bastante a ação quando ela ocorre de dentro do condomínio. Então, aquele que já é conhecido do condomínio, seja um morador, seja um funcionário, se ele sabe que está sendo gravado, vai ser identificado, isso minimiza a chance dele cometer o delito dentro daquele estabelecimento. Então, são duas preocupações: aqueles que vêm da porta para fora e aquelas ocorrências da porta para dentro. E ambas podem ser minimizadas. O suspeito, o Eduardo Seganfredo Vasconcelos, de 19 anos, foi preso em flagrante e seria um dos mentores do roubo. Ele é apontado como responsável pela entrada de outros 2 comparsas no condomínio. Eduardo mora com os pais, a 2 quadras de Bruna Biancardi, o que facilitou o acesso e a vigia para conhecer a rotina da família. Bruna Biancardi falou nas redes sociais sobre o caso. Ela disse que estava passando para tranquilizar amigos, familiares e a todos que acompanham ela pelas redes, já que na madrugada assaltaram a casa e fizeram os pais de refém. Ela disse que, abre aspas, eu, Mavi e minha irmã não estamos mais morando lá e não estamos no momento. Graças a Deus, está tudo bem com eles, coisas materiais a gente reconquista. O importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados. Ela finaliza dizendo: obrigada, meu Deus, por cuidar e nos proteger sempre a família de todo mal. Amém. Fecha aspas. O que ficou desse episódio não foi apenas a perda material. Quem passa por momentos assim costuma ficar traumatizado. A pessoa ela pode desenvolver a síndrome do pânico, ou ela pode ter crises do pânico pontuais. São coisas diferentes, né? O tratamento que normalmente é indicado é a questão de você dessensibilizar a vítima, né? Tirar a sensibilização dela, ou seja, você fazer ali um trabalho aos poucos, né? Então, vamos entrar aqui na casa, o que está acontecendo? É como se você reprogramasse essas memórias, essas associações que o cérebro fez. Normalmente a gente sempre associa, por exemplo, a palavra branco com médico. Essa associação normalmente nós temos. Quando a gente vai tratar do pânico, a gente tira essa associação do objeto, o local, o cheiro ou o barulho com aquilo que foi produzido como medo. Então, por exemplo, a pessoa ouviu um estouro. Esse estouro ele vai ser reproduzido e vai ser associado com outros aspectos positivos e não esses aspectos negativos. Nosso cérebro é programado para nos proteger. Então, até coisas que podem não ser perigosas, a gente pode associar como algo muito perigoso e acabar gerando ali uma questão de que vai acontecer comigo, a imaginação. Aí a gente já vai floreando ali, criando cenários possíveis e fazendo com que a gente paralise a vida. Então a pessoa tem que ter um discernimento do que é comum. Então eu preciso realmente colocar ali um certo tipo de proteção. E não, isso não está mais comum. Eu já estou prejudicando a minha vida, não estou mais interagindo com pessoas, não estou mais saindo de casa. Então eu realmente vou precisar entender como esse conteúdo me afetou. Tem o risco da violência. Bandidos que invadem mansões ou condomínios de luxo vão preparados para o pior. São ações violentas, né? Porque normalmente esse tipo de roubo ele encontra, por exemplo, às vezes a segurança privada, né? Então eles estão com armamento, eles estão com capacidade de resposta à polícia, por exemplo. Então normalmente hoje roubos a mansões são feitos com fuzis, né? O que no passado era impensável. Quem passa pela experiência de um assalto nunca esquece. Essa vítima, que prefere não ser identificada, e mais 3 pessoas da família dela foram mantidas como reféns durante 4 horas. A
Aconteceu no dia 16 de janeiro agora deste ano. Estávamos todos em casa, eu, meu marido, minha mãe e a cuidadora da minha mãe. Era mais ou menos perto da hora do almoço, eu e meu marido, nós estávamos preparando o almoço e a cuidadora foi lá fora para buscar umas roupas e ela deu um grito. Aí ela gritou de novo, meu marido falou, deve ser algum bicho. Aí quando a gente saiu, 3 pessoas já renderam a gente, todas de preto, com máscara, luvas e com armas, facas e revólver. Aí puseram a gente pra dentro e já começaram a fazer todo o assalto. Fizeram nós todos de refém, nós 4 pessoas, eu, minha mãe, meu marido e a cuidadora. Foram horas de terror. Tava todo mundo ameaçado de morte aqui. A gente foi amarrado com enforca-gatos. Eu não sei se dá pra ver, minha mão ainda tá marcada até hoje. Agrediram a mim, agrediram minha mãe de 82 anos, né? Eles tinham também aquele adesivo que a gente coloca na pele para dar eletrochoque, para diminuir a dor. Eles ameaçaram colocar na gente. Levaram bebidas, até a carne, até as coisas do freezer levaram. Roupas, tênis, tudo. Tudo que eles consideraram de valor dentro da casa levaram. A vítima mora no bairro do Morumbi, um dos locais mais visados hoje em dia em São Paulo. Moramos aqui ainda, mas a casa agora tá com segurança extrema. A casa é 24 horas por dia alarmada e monitorada. A vida tem que continuar, né? Não é porque aconteceu um fato muito desagradável na vida da gente que a gente tem que parar de viver. O que a gente tem que fazer é criar força, porque esse momento fica na memória. No começo, no primeiro mês eu ficava muito assustada, eu levava susto à toa. Mas agora já tá passando, já tá conseguindo levar minha vida normalmente. Então é força e se precaver. Proteja a sua casa o máximo possível. Compartilhe com seus familiares onde você tá, que horas que você volta. Tomar cuidado, veja qualquer movimento estranho na rua, não pare na frente da sua casa, mesmo com o entregador, você peça somente, nunca dê informação que não seja aquelas que o site pede, mesmo para motorista de Uber também não dê. Às vezes o motorista pergunta, é sua casa? Fala, não, é meu local de trabalho, entendeu? E não divulgue onde você tá pelas redes sociais. Tenta se proteger da melhor maneira possível, mas força, porque a vida tem que continuar. Não dá pra gente ficar parado. E mais importante de tudo, não reage. A velha história, depois do roubo, trancas de ferro. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar traumas e prejuízo no futuro. As câmeras de segurança, hoje em dia, são muito importantes. No caso dos bandidos que atacaram a casa do Morumbi, além de terem evitado o assalto, poderiam ter ajudado a resolver o caso. Como eles estavam de máscara e luva, não deu para tirar muita impressão digital, né? Pelo menos até agora a gente não teve. A polícia até que mandou alguns retratos para a gente tentar identificar, mas não dava para identificar se eles estavam de máscara, só pelos olhos não dá. Eu dei uma descrição completa, física, do que eu pude notar, né? Mas não tive mais retorno também da polícia. Para esse especialista em segurança, é imprescindível que o trabalho entre polícia e empresas privadas esteja alinhado. Para quem não tem, coloque um sistema de alarme na sua casa, no seu condomínio, na sua empresa. Câmeras de segurança, procure por empresas confiáveis, que realmente, de fato, façam um bom trabalho nesse critério. E
a parte de cada um também. Antes de entrar em casa, se atente se não tem ninguém perseguindo, se atente a dar uma volta no quarteirão, nunca fazer o mesmo caminho, tanto de volta quanto de ida ao trabalho. Porque hoje em dia a gente vê no trânsito muita gente até no próprio celular, né? Ali vendo alguma coisa ou falando no celular. E isso muitas vezes deixa a pessoa dispersa e você não consegue nem notar se você está sendo perseguido ou não. Eu gosto de reiterar muito, né, que a segurança é um dever do Estado, mas a Constituição ela deixa bem claro no artigo 144 que é direito, dever e responsabilidade de todos. Então nós, como cidadão, devemos sim também auxiliar nessa parte. Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente entende que quando a gente mora num condomínio, o nosso síndico ele tem que buscar soluções para que o nosso condomínio tenha cada vez mais segurança. Então faça a sua parte, que o sistema está fazendo parte dele. Os bancos investem bilhões na segurança, mas se o cliente não tiver nenhum conceito de segurança, esses bilhões não terão eficácia alguma. O documento Jovem Pan fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia nesta edição. Para rever todo o nosso conteúdo, basta ter ou baixar o aplicativo Panflix ou então pelo nosso canal no YouTube. Até mais. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.